Acredito que a principal função de um documentário é de informar e apresentar algo novo ao público. E dentro desses vários géneros documentais, a criação de um bom documentário científico pode ser um grande desafio. Para efeito deste vídeo, vou falar sobre uma das minhas áreas científicas favoritas, a paleontologia. Esta é, a meu ver, uma das áreas mais difíceis de criar um projeto documental. É uma área extremamente volátil, no qual novas descobertas, alterações a ideias anteriormente estabelecidas e a aniquilação completa de teorias podem criar problemas para a criação de um documentário do género. Existe o problema óbvio de qualquer documentário de, à procura da retenção dos espectadores, apresentar apenas as partes mais chocantes, grotescas e chamativas. They're the Earth's first fighters, the ultimate predators. New discoveries in forensic science bring to life the prehistoric art of war. This is Jurassic Fight Club. Um exemplo deste tipo de documentários é o péssimo Jurassic Fight Club de 2008. Uma série documental que se baseia em tornar estes seres de carne e osso que outrora vagueavam o nosso planeta em monstros hollywoodianos. A série revolve à volta de lutas, choque e carnificina, dando informações ao mesmo tempo óbvias, quem diria que carnívoros matam as suas presas, uau, e descaradamente erradas e alteradas de maneira a criar um cool factor. Por exemplo, exagerar tamanhos, apresentar designs incorretos, períodos errados, até para a altura em que o projeto foi feito. Este é, a meu ver, o epítome de como não fazer um documentário do tipo. Mas o que seria um perfeito exemplo de um documentário científico do género? A resposta? Uma minissérie de 1999 chamada Walking with Dinosaurs. Documentários da área costumavam ser sessões de conversa com profissionais, observando diversos espécimes e, com sorte e se o orçamento dado ao projeto deixasse, pequenos segmentos de animação 2D ou stop motion. Mas a BBC resolveu experimentar e inovar. Tim Hines e Susan Spinder, tirando inspiração de documentários de vida selvagem da altura, e que ainda persistem até hoje, decidiram colocar o espectador e a equipa de filmagem junto das criaturas, apresentando as informações como se fosse parte de um safari pelas diferentes eras do Mesozoico, começando com o início do Triássico e acabando com o famoso asteroide do Cretáceo. A ideia era de gravar os animais nos seus habitats naturais e com narração de estúdio, explorando os conceitos apresentados pelas imagens. E em certos momentos, até construindo narrativas para as criaturas. Isto cria uma conexão maior com os espectadores, captando a sua atenção, sem recorrer aos tradicionais hollywoodismos. Tecnicamente é muito bem concebido. Apesar do CGI datado, na sua estreia era de alto calibre para uma produção de televisão. Os modelos eram emotivos, detalhados e sentia-se o peso e a densidade dos animais em cada pisada. Uma maneira que encontraram para aumentar ainda mais a conexão ao público com os dinossauros foi com a utilização de modelos práticos altamente detalhados para planos apertados e de detalhes para demonstrar pormenores da anatomia dos animais. A morte de Ornithocheirus é um ótimo exemplo da utilização destes diferentes meios para a criação de uma cena memorável e impactante, ao mesmo tempo que nos eram apresentados aspectos da anatomia do animal e possíveis comportamentos, tendo como base animais de hoje em dia. Heat stress and lack of food have all but killed him. The king of the skies has lost his majesty. Mas como é que este documentário se aguenta no essencial, na ciência? Em geral, muito sólida, obviamente utilizando o material que tinham disponível na altura. Certas informações que surgem no projeto foram refutadas durante a produção do mesmo, deixando os criadores entre retirar o segmento da série ou simplesmente deixar com o intuito de manter o pacing e o storyline do episódio. Outros erros ocorrem pela simples evolução da ciência. O mais aparente de todos é o facto de muitos dos dinossauros que conhecemos hoje em dia terem evidência de algum tipo de plumagem ou de penas, e os que nos aparecem ao decorrer de Walking with Dinosaurs parecem bastante nus. Era uma teoria recente na altura do documentário e ainda não havia papéis científicos suficientes para fundamentar a grande diversidade de cobertura no tipo de criaturas.
Mas nós não podemos culpar muito os criadores da série. Eram informações novas e que ainda tinham muitas questões por trás. Depois, por último, e se calhar pior, são os erros que ocorrem propositadamente ou para melhor da gestão do público. Coisas que antes da produção da série já haviam sido refutadas e mesmo assim no argumento foram mantidas. Isto pode ser visto como algo positivo, pois cria a possibilidade de mais pessoas do público ganharem interesse graças à informação mais simples de digerir, e com o qual já têm algum reconhecimento. Mas a meu ver é prejudicial à longevidade do projeto, assim como uma falha para com a área documental, visto que está propositadamente a passar informação errada. Walking with Dinosaurs foi um tremendo sucesso, gerando continuações, explorando diferentes criaturas e eras, especiais e séries spin-offs com metodologias de apresentação mais experimentais. Uma grande comunidade de fãs, assim como profissionais da área paleontológica, durante anos pediram por mais séries, mas nada veio. Até que, em 2022, com o apoio da Apple TV, foi lançado aqueles que muitos consideram a sequência espiritual à série original, Prehistoric Planet. Uma série documental financiada pelos fundos bolsos da Apple, Prehistoric Planet foi um sucesso, imediatamente garantindo uma segunda temporada que saiu em 2023. Isto só mostra que o público em geral estava ansioso e carente por mais bons documentários científicos, em vez de... Continuaram com o mesmo tipo de apresentação da informação, como se gravassem os animais nos seus habitats, e com a narração por parte do inigualável David Attenborough, remetemos imediatamente a documentários como o premiado Our Planet. CGI topo de gama, auxiliado por excelentes designs baseados na paleontologia mais atual possível, com designs e comportamentos especulativos baseados na observação dos fósseis e aquilo que animais hoje em dia nos dizem, habitats e localizações raramente vistas antes, e storylines incorporando os animais para nos ensinar algo mais sobre estes, mostra-se como um documentário extremamente competente, em termos factuais e da retenção da audiência. Este é sem dúvida o documentário paleontológico mais completo e cientificamente competente que já vimos até agora. E com isto vem uma questão pertinente. Será que, com novos documentários a sair, os projetos anteriores mantêm algum tipo de valor? Com o passar dos anos e com a evolução da ciência, não só na área paleontológica, mas como nas restantes, desde a astronomia à geologia, documentários podem começar a perder o seu valor informativo e educacional com as novas descobertas. A meu ver, ainda pode ter algum valor, contudo, os mais atuais têm um maior peso. Documentários antigos servem como uma cápsula temporal de onde podemos ver como a ciência e nós como humanos evoluímos e desmatamos o desconhecimento, e de como podemos ir passando ao grande público as novas descobertas feitas ao longo dos anos, assim como o aperfeiçoamento da arte, tanto a nível cinematográfico como de efeitos visuais e de metodologia de apresentação. Vendo, por exemplo, e mantendo a temática da apresentação, as paleoarts de Charles R. Knight. São cientificamente inadequadas para os padrões científicos de hoje. Contudo, o charme não desaparece. Os animais são emotivos e dinâmicos, mostrando diferentes facetas das suas vidas, sem recorrer ao fator predador-presa que esperamos da altura. Também podemos observar a evolução da paleontologia, no sentido de olhar para trás e refletirmos o quanto avançamos. É fascinante ver a evolução das áreas científicas do conhecimento durante as nossas vidas e de ver o quão longe conseguimos ir. E, documentários, de certa maneira, funcionam como um arquivo científico que podemos analisar, comparar e progredir a partir daí.